Fala ricos, Caio Spirso aqui e nesse vídeo vou te falar quais são os riscos de investir em fundos imobiliários que eu acredito. Eu elenquei aqui 5 riscos diferentes que eu acredito que é muito bom avaliar antes de investir em um fundo imobiliário para te ajudar a tomar a melhor decisão. E ricos, vocês precisam ficar no vídeo até o final, porque o quarto e quinto risco são riscos muito importantes e que é muito difícil de você conseguir perceber esses riscos, porque não é fácil você observar nos relatórios quando você vê os imóveis. Então não se esqueça de ficar até o final do vídeo. E sem enrolar mais nada, vamos direto para o conteúdo. E o primeiro risco que eu elenquei aqui é o risco de poucos imóveis. Poucos imóveis que eu digo seria um fundo imobiliário que tem 1 ou 2 imóveis basicamente, ou seja, tem pouca diversidade. Isso quer dizer que se tiver um problema nas regiões desses imóveis, o fundo inteiro basicamente terá problema, porque ele tem poucos imóveis. Esse é um risco importante porque você acaba concentrando muito os seus imóveis. Por exemplo, se uma prefeitura aí acaba aumentando os impostos dos imóveis, esse fundo vai sofrer. E por que ele vai sofrer? Porque ele só tem 1 ou 2 imóveis e que estão nessa região em que a prefeitura aumentou os impostos. Ou seja, 100% basicamente dos imóveis do fundo vão sofrer esse aumento de imposto, que acaba diminuindo a margem e o lucro que o fundo vai poder distribuir aos cotistas. Agora, se é um fundo, por exemplo, que tem 20 imóveis e imóveis ainda separados, se uma prefeitura aumentar o imposto de um imóvel ou de 2 imóveis, o fundo ainda vai ter 19, 18 imóveis em locais diferentes que vai manter a rentabilidade lá em cima. Então acaba diluindo e o fundo não sente tanto esse aumento de imposto em 1 ou 2 imóveis, porque o fundo tem muito mais. E esse foi o primeiro risco aqui que eu sempre vejo para saber se eu vou ou não investir em um fundo. Então eu gosto de fundos aí que tem vários imóveis. E agora o segundo risco é totalmente atrelado ao primeiro. Esse segundo risco aqui é de depender de poucos inquilinos. E por que ele é atrelado ao primeiro risco lá da quantidade de imóveis? Porque normalmente quanto mais imóveis você tem, mais inquilinos você também vai ter. Pode ser, claro, que uma única empresa quer alugar os seus 20 imóveis? Pode ser que aconteça, mas a probabilidade é baixa. Por isso que normalmente tem total relação. Quanto maior a quantidade de imóveis, maior a quantidade de inquilinos. E aí o risco 2 é de depender de poucos inquilinos. Porque se esse inquilino for à falência e não vai pagar o aluguel, você não vai receber. E se você só tem um inquilino no seu fundo, zerou a receita do fundo. E aí você não recebe nenhuma renda no mês. Então, por isso que é muito importante você ter vários inquilinos. Agora, se você tem vários inquilinos e aí um inquilino vai à falência ou não consegue pagar alguns aluguéis, o fundo vai continuar recebendo a receita e você, cotista, vai continuar recebendo aluguel, porque vários outros inquilinos que você tem no fundo continuaram pagando normalmente. Então, o fundo acaba não sofrendo porque uma empresa deixou de pagar. Então, a ideia é ter muitos inquilinos. O terceiro risco que eu vejo também é o risco de ter imóveis mal localizados. Por que eu falo isso? Porque imóveis mal localizados é mais difícil para você conseguir alugar. Se uma empresa sai, você tende a levar mais tempo aí para conseguir um novo inquilino, ou seja, mais tempo sem você receber aluguel. Um imóvel também mal localizado tende a ter uma rentabilidade menor, porque as pessoas vão querer pagar menos o aluguel justamente porque está muito longe de tudo. Ou, por exemplo, se for um galpão logístico, ficar longe de principais rodovias, que é o principal caminho que os grandes caminhões acabam passando para chegar até o galpão e depois para sair, para ir até o destinatário. Se for, por exemplo, um prédio corporativo, é muito importante ele estar talvez perto de metrôs, perto de grandes centros comerciais, para ajudar a fazer reuniões com outras empresas que normalmente tem. Uma empresa sempre tem outras empresas como cliente, como fornecedor. Então é muito importante não ser muito isolado. Claro que no cenário de pandemia isso mudou um pouco, que tem várias empresas em home office, mas também tem várias empresas que não estão em home office. Então é muito importante a localização dos imóveis. Lembrando que também todos os imóveis não podem estar concentrados na mesma região, tem que ser diversificado. Já o quarto ponto, aí, o quarto risco é um pouco mais difícil você conseguir saber, mas o quarto item é ter gestor ruim no fundo imobiliário, ou seja, é um gestor que acaba não gerindo muito bem os ativos do fundo, é um gestor que não é transparente com os cotistas, naqueles relatórios que envia aos cotistas todos os meses, é um relatório muito feito de qualquer jeito, não passa nenhuma credibilidade. E você, cotista, que acaba sendo sócio, tem aquele pequeno percentual do imóvel, você quer tudo o mais transparente possível, porque você é o investidor. E se a pessoa, o gestor que escolhe o fundo, que toca o fundo, que tá nem aí para você, que colocou o dinheiro para ele poder tocar,
desculpa, mas eu não quero ser sócio de um gestor como esse. E gostaria muito que você também não fosse sócio de um gestor como esse. E esse foi o quarto risco. E o quinto e o último risco aqui é ter inquilinos ruins. O que eu quero dizer com isso? Empresas ruins, empresas que têm muitas dívidas, empresas aí que tem alta alavancagem, que depende das operações dela, pode levar ela facinho à falência. A alavancagem, para quem não sabe, basicamente é você pegar mais dinheiro do que você conseguiria pagar, ou seja, é você se expor mais do que a sua empresa vale, basicamente. É você pegar muito dinheiro emprestado e aí acaba se ferrando se não conseguir pagar, porque mesmo se você vender a empresa, ela pode te quebrar. Então a alavancagem basicamente é você pegar dinheiro que você não tem e que pode dar um fatality se as operações derem errado. E é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, que ajuda bastante a gente compartilhar esse vídeo com várias pessoas que estão procurando esse tipo de conteúdo. Não se esqueçam também de dar um like aqui no vídeo e muito obrigado por terem assistido.